Graça e paz, queridos, amém? Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor, vamos adorar ao Deus Todo-Poderoso. Estamos aqui para engrandecer o nome daquele que vive, aquele que reina, aquele que é todo-poderoso. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, meu Pai, por esta noite especial, por essa noite de renovo, Senhor, por essa noite de manifestação do teu poder, da tua presença, da tua graça, meu Pai. Em nome de Jesus, nós te exaltamos, nós te celebramos, nós te engrandecemos, Senhor. Nós queremos declarar, Senhor, a uma só voz, a um só coração. Nós estamos aqui para te buscar, Senhor, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, Senhor, com todo o nosso coração. Nós derramamos a nossa alma diante de ti, Espírito Santo, e queremos pedir: fala conosco, Senhor, fala conosco. Jesus, nós queremos declarar: a porta desta igreja está aberta para o Senhor entrar, para cear conosco, meu Deus, para falar ao nosso coração de forma sobrenatural. Nós queremos, Pai, um impacto do teu poder, um impacto da tua presença, um impacto, Senhor, da manifestação da tua graça sobre nós. Em nome de Jesus, Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos permanecer ligados à videira verdadeira, Senhor. Nós queremos permanecer, meu Deus, completamente tomados pela tua glória, tomados pela tua presença, meu Pai. Ó Deus, nós queremos agora, Senhor, como tua noiva, como tua igreja, Senhor, juntos, meu Deus, entrarmos na tua presença com hinos de louvor, com cânticos de adoração ao teu nome. Senhor, nós queremos apresentar diante de ti a nossa alegria de estarmos reunidos como tua casa, de estarmos reunidos como teu povo, de estarmos, Senhor, te entronizando no meio dos louvores, Senhor, no meio dos louvores da tua igreja, Pai Celestial. Nós, ó Deus, declaramos: só o Senhor é o nosso Deus, só o Senhor é que governa o nosso coração. Ó Deus, nós apresentamos a ti agora os nossos sentimentos, Pai Celestial. Nós apresentamos a ti os nossos pensamentos, Senhor. Nós queremos nos oferecer a ti como um sacrifício vivo, Senhor, como um sacrifício vivo, santo e agradável, Pai. Nós oferecemos a ti todo o nosso raciocínio, Pai, toda a nossa mente, todo o nosso corpo, todo o nosso fôlego. Louve ao Senhor, louve ao Senhor, toda a nossa vida no teu altar. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus, Ele é digno, Ele é digno. Aleluia. Se você puder, levante suas mãos, declare e diga: vou limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Diga que eu sou teu e tu és meu, Jesus.
os momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, diga, que sejam todos pra ti, ó Deus. Essa é a nossa oração, Pai. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Levante suas mãos e diga, diga, diga. Eis-me aqui, bendito estou. Nós nos rendemos aos teus pés, Senhor. Eu sou teu e tu és meu. A minha vida dou a ti. Rendido a ti estou e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu Glória a Deus.
Deus, aleluia. Pode sentar um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai continuar louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Eu quero ter um momento de oração agora. Isaías capítulo 40, verso 29 e o 31 diz assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobe com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Glória a Deus. Nós estamos aqui nesse encontro renovo para líderes, para que você seja mais uma vez renovado pelo poder da presença do Espírito Santo. Semana que vem nós teremos as células renovo, né? E eu e você precisamos nos renovar no Senhor. Na realidade, a nossa renovação ela é diária, não é? A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. E o texto que nós acabamos de ler fala de uma renovação baseado em uma espera na presença de Deus. E sabe, filhos, eternidade não tem a ver com quantidade de tempo. A eternidade, ela está relacionada à qualidade de tempo. A eternidade não está presa ao relógio, mas a eternidade é uma qualidade de tempo tão maravilhosa que nós não queremos que ela acabe nunca. É por isso que quando nós nos derramamos na presença de Deus, nós somos renovados. É por isso que quando nós esperamos no Senhor, a nossa fé, ela se fortalece, ela se aviva. É por isso que quando eu e você temos apenas um toque do Eterno, o nosso coração parece que em milésimos de segundos ele já se enche, ele já se alegra, ele já tem esperança, ele já tem alegria. Basta a gente reconhecer que Deus está conosco, que a presença de Deus está agindo. Então essa eternidade, que é a qualidade de tempo, ela nos renova, ela nos transforma. Amém? Glória a Deus. Vamos orar uns pelos outros. Eu gostaria que você abençoasse. Eu sei que você tem orado para que semana que vem na sua célula Renovo pessoas possam visitar a sua célula, pessoas possam voltar a frequentar a célula, que às vezes não tem frequentado há algum tempo. E para isso nós precisamos orar. Para isso nós precisamos da bênção do Senhor. Você tem orado pela tua célula, e agora eu gostaria que você orasse pela célula de uma outra pessoa. Então nós vamos formar duplas, trios, 4 pessoas. Queria que você se colocasse de pé, procurasse aí alguém para você orar pela célula dela, para que você abençoasse esta célula Renovo que ela terá. Se você estiver orando por um supervisor, ore para que Deus abençoe a supervisão dele, que todas as células aconteçam debaixo da bênção, debaixo do milagre, do renovo da presença e do poder de Deus. Pode colocar a vida desse irmão, pedir para que Deus o abençoe, para que Deus abençoe a sua célula de forma sobrenatural, poderosa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem, Deus Todo-Poderoso. Oh Deus, como é bom, Senhor, orarmos uns pelos outros, sermos abençoados, ó Deus, uns pelos outros. Pai, nós só chegamos até aqui porque
Pessoas têm orado por nós, têm impondo as mãos sobre a nossa cabeça e têm declarado a tua bênção, o teu milagre, o teu sustento, o teu mover sobrenatural. Pai celestial, a tua palavra diz que nós tocaríamos nos enfermos e eles seriam curados. Nós estamos aqui, Senhor, tocando, Pai, uns aos outros através da oração, ministrando, Senhor, milagre, ministrando poder, ministrando graça, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, nós estamos aqui concordando em fé, meu Pai, que nós teremos um encontro renovo na célula extraordinário, Pai celestial. Oh Deus, quando as pessoas forem convidadas, Senhor, elas sentirão, ó Deus, algo diferente vindo do céu. Elas sentirão um desejo, uma sede pela tua palavra, uma sede pela tua presença. Ah, Senhor, elas enxergarão em nós o brilho da tua presença, o brilho da tua glória, Pai celestial. Oh Deus Todo-Poderoso, usa a vida de cada irmão, de cada irmã. Usa a vida, Senhor, de cada líder de célula, de cada membro da célula. Usa a vida de cada supervisor, cada pastor. Pai eterno, nós estamos aqui, Senhor, porque reconhecemos que precisamos do renovo do Senhor. Aleluia, Senhor. Muito obrigado, papai. Nós oramos, Senhor, nós te agradecemos, nós engrandecemos o teu nome. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Dê um glória a Deus aí, aplauda a presença do Senhor. Aleluia, amém. Senta mais um pouquinho aí, nós já vamos louvar o Senhor. Eu só quero passar para vocês algumas orientações rápidas. Depois eu vou querer projetar aquele, tá? Não sei se é agora. Então, filhos, nós semana que vem nós teremos as nossas células renovo, nosso encontro renovo na célula, tá? E nós estamos aqui para que você receba uma palavra poderosa da parte de Deus, e você tenha o teu renovo. Às vezes a gente, como líder de célula, no final conversa com um, conversa com o outro e não consegue nem lanchar o lanche que a gente mesmo preparou, não é? Então hoje a gente preparou um lanchinho especial para você no final do culto, que aí você vai poder ficar à vontade. Tá, não se empolga muito, que é simples, não é nada. Não é igual o lanche que você vai fazer na célula renovo, mas é só para a gente ter um tempinho de comunhão, de alegria juntos, tá? Nós marcamos uma data de 10 a 15 de janeiro, para que você tenha uma flexibilidade maior. Se você prefere fazer na quarta-feira, não tem problema, pode fazer. Mas às vezes você quer utilizar aqui o salão da igreja, alguma sala e já está ocupado, você tem essa opção de nessa semana fazer a tua célula em outro dia. Qual que é o propósito dessa célula renovo? É a gente dar assim uma decolagem, não é? Final de ano, as pessoas às vezes, né, viajam, dão aquela relaxada, e você quer chamar ela para se aliançar, para ter assim um ano todo cheio do mover da presença e da glória de Deus. É uma espécie de um 333 assim reduzido, tá? Então você vai pedir para que cada pessoa convide uma outra pessoa, um outro amigo. Se for preciso, a pessoa vai lá, busca em casa e tudo mais, para que ela venha e participe dessa célula. Você pode falar: olha, eu quero convidar você para participar de um lanche na minha casa, de um lanche lá em tal salão, não sei o quê, né? Lá no salão da Igreja Batista, fazer um lanche com a galera, eu quero convidar você para participar e tal. Você chama essa pessoa e ela vai então receber uma palavra, e depois vai ter no final ali um lanche especial.
tem os convitezinhos, o Ramon colocou uns convites muito bonitos no grupo dos líderes. Você pode usar esse convite para entregar para as pessoas, se você quiser, às vezes imprimir ou mandar pelo WhatsApp, ok, filhos? Então é um tempo para que eu e você possamos assim renovar a aliança, renovar o propósito de usarmos as nossas células como um canal de evangelismo e de edificação. A pessoa, ela vai nascer já dentro de uma família. Às vezes, quando a gente fala de Jesus de porta em porta, na rua, no ônibus, no trabalho, a pessoa, ela fica às vezes até sem uma referência. Agora, quando ela nasce numa célula, ela já nasce dentro de um lar espiritual. É muito bonito isso, ok? Então, aproveite para, nesse dia da célula Renovo, fazer um apelo para que as pessoas entreguem a sua vida para Jesus e sejam impactadas pelo poder de Deus. Amém? No mês de janeiro, nós não teremos o nosso top no templo como a gente sempre faz no última terça do mês, porque nós estamos tendo aqui essa reunião já de referência, e nós vamos começar as reuniões de núcleo de forma assim mais estabelecida. Eu sei que você, para organizar qualquer coisa na célula, você pede ajuda e deve pedir ajuda para quem está ali mais próximo de você, para o teu núcleo. Já nessa célula Renovo, você deve fazer isso. Mas nós vamos começar as nossas reuniões de núcleo nas casas, o nosso top nas casas, a partir de fevereiro. Então eu queria lançar aí no projetor. Depois a gente vai colocar lá no grupo dos líderes, para você já ir se organizando, tá? Então, fevereiro, no dia 1º de fevereiro, nós vamos ter a reunião dos coordenadores com os supervisores. Dia 8, supervisores com os líderes. Dia 15, aqui é a reunião mais estratégica aí da nossa igreja, reunião dos líderes de célula com o núcleo da célula, para planejar ali a célula para 2 meses. Então vá se organizando. Lembre que essas datas, elas são datas de referência. Você não precisa fazer exatamente no dia 15, você pode organizar naquela semana uma data que ficar melhor para você fazer a reunião. E na terça, essa é uma data exata, na terça, dia 22, nós vamos ter a nossa terça top, que já vai ser um esquenta, porque no final de semana posterior nós vamos ter a nossa conferência Obras Maiores. Vai ser algo extraordinário da parte de Deus. Apóstolo Agostinho e apóstolo Eduardo Ribeiro, lá de Campinas, virão trazer uma palavra poderosa ao nosso coração. Dia 1º de março é feriado de carnaval. Então nós, antes desse feriado, no dia 26, 27 e 28, que é sábado, domingo e segunda-feira, nós teremos aqui, todas as noites teremos culto. E no domingo nós teremos as nossas 3 reuniões. Então será um tempo assim especial na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, conto com os irmãos. Qualquer dúvida pode nos procurar, nos perguntar, que nós estamos aqui para ajudar aí os irmãos no que for necessário. Amém? Vamos colocar de pé, vamos continuar adorando ao Senhor. Depois de mais esse tempo de louvor, de adoração, a pastora Ana Paula trará uma poderosa palavra de Deus ao nosso coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Com a
Levante suas mãos e declare: vitorioso és, na tempestade está. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Declare isso com fé, diga: muralhas vão estremecer, aleluia. Cadeias irão se romper enquanto adoramos. Grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos. Poderoso és, grandioso és, como um trovão. Diga! Impetuoso. Vamos aumentar a intensidade da nossa adoração. Declare isso, diga bem forte. Que vem aos céus, nós proclamamos. Poderoso és, como um trovão, como um trovão. Diga: vitorioso és, na tempestade estás, teu nome
obrigado pela tua presença, obrigado, Espírito Santo. Nós declaramos a liberdade do Senhor neste lugar. Fala ao nosso coração, ministra ao nosso espírito nessa noite, Senhor. Declaramos, Pai, que tudo que se opõe à revelação da tua palavra caia por terra em nome do Senhor Jesus. Nós queremos aprender mais de ti, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus mais uma vez. Antes da gente sentar, eu queria que nós fizéssemos uma oração por quem está enfermo. A Elaine me pediu oração pelo seu pai, que vai fazer uma cirurgia, vai colocar uma prótese. Sabemos de alguns irmãos da igreja que estão doentes. A família do irmão Zé Nilson hoje perdeu também um ente querido. Nós queremos colocar a vida dos nossos irmãos diante do Senhor. Feche os teus olhos, por favor. Comece a orar pela vida dos nossos irmãos. Aqueles que você conhece, sabe, aqueles que você não sabe. Senhor, aqui está reunido o teu povo, os teus filhos, os teus profetas, Senhor. Sabemos que tudo aquilo que o Senhor faz em Paranaíba, faz mediante a voz profética. E nós declaramos, Pai, como profetas do Senhor, a tua bênção, a tua cura, o teu milagre, o teu consolo para a vida dos teus filhos. Senhor, nós não podemos, mas o Senhor pode todas as coisas. Sabemos que o Senhor quer abençoar o teu povo, cremos que o Senhor quer curar o teu povo. Por isso declaramos que em nome do Senhor Jesus, o pai de Elaine, os nossos irmãos e familiares que estão doentes e serão tocados pelo teu milagre, Pai. Cremos que esses irmãos que estão passando por um momento de luto serão tocados pelo teu consolo, Senhor. Aqueles que precisam de uma provisão financeira serão tocadas pelo Deus que provê todas as coisas. Nós abençoamos o teu povo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Dê um abraço que está perto de você, mais uma vez. Diga, Deus vai falar com você nessa noite. E aí sim você pode se sentar. Irmãos, eu gosto muito quando a gente se reúne, porque eu acredito, quando a gente se reúne, eu me refiro a líderes de célula. Eu gosto quando a igreja se reúne, mas gosto em especial quando nós reunimos os líderes de célula, líderes, supervisores, coordenadores, porque eu acredito que esse momento que nós estamos aqui reunidos, essas pessoas que estão aqui, nós representamos um termômetro da igreja. Na verdade, o que Deus vai fazer na vida da igreja, na vida dos liderados, passa por aqui, passa pela nossa vida. Nós somos porta de bênção para a vida das pessoas. Então, o avivamento que Deus vai trazer para Paranaíba vai passar por aqui. Não é um privilégio? É um privilégio. Eu me sinto privilegiada. Os milagres que Deus vai realizar nessa cidade vão passar pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos. Então eu considero essa reunião muito especial e muito profética para a igreja. Então eu quero pedir a você, em nome do Senhor Jesus, que você nesse momento, que durante esse período da ministração da palavra, você faça exatamente aquilo que você espera que as pessoas façam também. Se você espera que as pessoas venham à igreja com alegria, venha e esteja aqui com alegria. Se você espera que as pessoas glorifique você. Se você espera que as pessoas sejam avivadas, cheias do Espírito Santo, motivadas pelo Espírito Santo, comece por você. Você é a semente. Deus vai multiplicar você. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Eu durante esse período da pandemia, claro, né, irmãos? As pessoas sempre morreram, continuam morrendo e morrerão. Mas óbvio, morreram muito mais pessoas e pessoas próximas a nós. Morreram muitos pastores. E eu sempre dizia assim: Senhor, eu sei que o Senhor pode levar quem o Senhor quiser, mas tem fulano não pode morrer, Pai. Não, Pai, fulano não pode morrer. Porque o reino precisa demais dessa pessoa. Ele não pode morrer, ele é essencial para o reino, ele é necessário para o reino. Talvez você diga assim, todo mundo é necessário para o reino. É verdade, irmãos, nós vamos considerar que alguns são mais. Alguns são mais. E essa dificuldade que a gente tem em considerar alguns mais e menos é uma limitação humana, não é uma limitação divina. Porque Deus recompensa os homens segundo as suas obras. Então, diante do Senhor, nós somos iguais enquanto filhos, mas enquanto obras, isso nos diferencia. A Bíblia diz que o Senhor vai nos recompensar segundo as nossas. Então, nós teremos recompensas iguais? Obrigada. Nós teremos recompensas iguais?
Não teremos recompensas iguais. Gosto muito de lembrar daquela história daquela mulher no Novo Testamento chamada Dorcas. Lembra? Dorcas faleceu e o povo que estava lá na casa da Dorcas não aceitou a morte dela, então colocou ela num segundo andar, num segundo piso ou num piso superior e começaram a orar e pedir que ela ressuscitasse. Então chamaram Pedro, o apóstolo Pedro, e quando Pedro chega, o que é que eles falam para Pedro? A Bíblia diz que eles pegaram as roupas que ela fazia, que ela produzia para os pobres, e apresentaram para Pedro e disseram assim: olha o que ela fazia, Pedro, ela não pode morrer. As nossas obras nos representam no reino do Espírito, irmãos, isso é inegável. Isso é inegável. Não devemos fazer obras pelas obras, mas todo cristão cheio do Espírito Santo manifesta obras de fé. Ele manifesta obras ou atos de amor. Então nós somos conhecidos no mundo espiritual pelas nossas obras. As nossas obras nos dão autoridade. O nosso testemunho nos dá autoridade. Então quando eles apresentam para Pedro, olha o que ela fazia. A Bíblia diz que Pedro então vai aonde Dorcas estava, nesse piso superior, e ele ora e ela ressuscita. Aleluia! Diz assim, Senhor. Você não pode morrer, querido. Você é importante demais para o reino de Deus. Aleluia! Você não pode parar, você não pode desistir. Você faz falta, a sua vida faz toda a diferença para esse ministério. As coisas que vão acontecer nessa cidade vão realmente passar pela sua vida. É por isso que você não pode morrer. Por isso que você não pode desistir. Mas além disso, você não pode viver de qualquer maneira. Não é só para viver. Não é só para fazer. Mas é para fazer para o Senhor de todo o nosso coração, com toda alegria. Me dá mais luz, por favor. Com toda alegria e com todo ânimo, mantendo o nosso coração animado, apaixonado pelo Senhor. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é muito importante, você não pode morrer. Você não pode morrer, irmão. Talvez você esteja pensando em uma morte literal. É claro que pode acontecer, né? Quem tem medo de falar de morte é quem não é crente, né, irmãos? A gente pode falar da morte com tranquilidade, porque para nós a morte não é um fim, ela é um começo. Amém? Você pode dizer com tranquilidade para a pessoa que ela não pode morrer, não é só no sentido literal, mas ela não pode morrer na liderança. Ela não pode morrer no casamento, ela não pode morrer no discipulado, ela não pode morrer na fé. Você não pode morrer, você é importante para o reino. Nós estamos aqui para clamar o Senhor pela sua vida, como pastores, como líderes, para dizer para o Senhor, para dizer para o reino do Espírito que você é importante para nós, você faz diferença para essa igreja e para esse ministério. Amém? Quero conversar com você hoje. Eu estava lá em casa pensando: Senhor, o que a gente fala para a igreja no início do ano? O que eu digo para os líderes de célula nesse começo de 2020? Nós temos uma palavra profética lançada na nossa direção. Vamos viver obras maiores da parte do Senhor, amém? Amém. E eu fiquei pensando: Senhor, como é que a gente faz para viver isso? Que passos nós precisamos dar para realizar essas obras maiores? E quando, irmãos, o pastor Diego decidiu por esse tema, obras maiores, nós estamos diante da construção do templo, mas nós não estamos pensando apenas no templo. Quando falamos em obras maiores, estamos pensando na sua casa, no seu casamento, na sua família, na sua vida financeira, no seu casamento. Você que não casou, que vai casar em nome de Jesus. É nisso que nós estamos falando, obras maiores. Você que é casado e quer ter filhos, obras maiores de Deus para a sua vida. Você que vai multiplicar sua célula, obras maiores na sua célula em nome de Jesus. Você que é coordenador, supervisor, obras maiores na sua supervisão em nome do Senhor Jesus. Obras maiores da parte do Senhor nós vamos viver no ano de 2022 em nome do Senhor Jesus. Agora, essas obras maiores que nós vamos realizar, elas precisam de um pontapé inicial. E a minha pergunta para Deus foi bem essa: Senhor, por onde a gente começa? Por onde a gente começa a realizar essas obras? Porque a palavra profética foi lançada, mas ela depende que homens e mulheres ajam na direção para que as coisas aconteçam. A palavra já foi liberada. A palavra de Deus já foi liberada para o povo de Deus. Agora nós vamos caminhar nessa direção para alcançar. E aí fiquei pensando nisso e orando e pedindo: Senhor, por onde a gente começa? E o tema da ministração de hoje é bem esse: por onde começar?
Quando você tem um plano, você precisa estabelecer por onde você vai começar. Você quer casar? Você é solteiro, quer se casar? Ninguém quer. Você é solteiro e quer se casar? O pastor Jean deixou bem claro aqui no último dia que ele pregou que Deus responde conforme a sua sede e a sua fome. Você quer casar? Tá vendo? Tá vendo como a gente descobre? Tem um começo para isso. Você quer se manter casado? Pastora, já casei, quero melhorar o meu casamento. Desculpa aí, vocês estão perdendo feio. Os que vão casar, querem casar. Os que supostamente querem casar. Os que talvez querem casar. Você que é casado e quer melhorar seu casamento. Aleluia. Tem um início, tem um começo. Tudo tem um começo. Você precisa fazer boas escolhas para esse pontapé inicial dos seus projetos. Veja só. Você que está aqui e vai limpar a sua casa, vou fazer uma faxina na minha casa. Você sabe como fazer isso? Porque alguns de nós não sabem. Eu sou uma das que não sabe faxinar uma casa. Eu sei manter organizado, limpo e olhe lá. Mas tem coisas que eu não sei fazer. Por exemplo, se eu for limpar um banheiro, eu demoro o dobro do tempo de uma pessoa que sabe fazer. Porque eu levo o balde, eu esqueço da vassoura. Aí eu busco a vassoura, eu esqueço do rodo. Aí eu trago o rodo, penso, está tudo aqui. Não, falta pano. Então eu não consigo me desenvolver. Eu demoro muito para fazer. Eu faço, mas demora muito. Agora eu fico olhando uma pessoa que sabe fazer. A cabeça dela é instantânea. Ela sabe o que ela tem que pegar. Ela pega o que ela precisa e ela vai lá e resolve. Eu acho isso tão legal. Tão legal. Porque eu demoro muito tempo para fazer uma coisa como essa. Mas uma pessoa que sabe, tranquilamente. Agora se falar assim, tem que montar uma pregação. Para alguns precisa de meses. Para alguns precisa de semana. Eu faço isso em minutos. Por quê? É verdade. É verdade. Você recebe? Amém. Está ali o meu marido que não me deixa mentir. É verdade. Porque eu faço isso há mais de 20 anos. Então, óbvio, você lê a Bíblia e consegue desenvolver um texto com começo, meio e fim. Óbvio. Agora, veja só. Isso é óbvio para mim, porque eu faço isso há muitos anos. Para algumas pessoas é muito difícil. Mas para qualquer coisa que você se determine a realizar, que você decida que você vai fazer, precisa ter um bom começo, você precisa fazer boas escolhas. Existem coisas que você pode negociar, mas existem coisas que você não pode abrir mão. Eu vou dar um exemplo aqui. Vou dar um outro exemplo além de limpar a casa, que eu não sou muito boa, e esse exemplo que eu vou dar também não sou. Você decide que você vai fazer um churrasco na sua casa e convidar o pastor. Você decide que você vai comprar uma carne boa lá, vai assar e vai convidar o seu pastor. Tem ou não tem um plano para fazer uma carne assada? Tem ou não tem, pastor? Tem ou não tem? Tem. Qual é a primeira coisa que você faz? Você escolhe a carne, compra tudo que você precisa. Dá para colocar a carne em qualquer temperatura? Não dá. Se você quer um bom churrasco, não dá. Você pode colocar, se você pegar uma carne boa e colocar num fogo muito alto, o que acontece com a carne, pastor? Queima. Queima a carne do lado de fora, dentro ela fica crua, perde a carne. Isso é pecado, irmãos, perder carne é pecado. Você tem que saber o que você faz para você ter um bom resultado. Então nós queremos e vamos em nome do Senhor Jesus no ano de 2020 viver obras maiores. E eu quero compartilhar com você por onde você vai começar. Por onde eu começo? Abra sua Bíblia. É bem por aqui que você começa, é com a Bíblia aberta. Mateus capítulo 6. O texto de Mateus capítulo 6, eu queria mais luz, gente. Mais luz, mais luz. Eu vou ler com você a partir do verso de número 20. Aleluia. E disse Deus, haja luz. E houve luz.
Mateus capítulo 6, eu vou ler com você a partir do verso 19. Não acumuleis para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Vou pedir para você ler o verso 21 comigo, quando eu contar até 3, mesmo que sejam versões diferentes, não tem problema, no 3. 1, 2, 3. Agora nós vamos pular alguns versículos e vamos aqui para o verso de número 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto eu digo, quem está falando aqui, irmãos, nesse texto? Jesus. Portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Queria que você lesse comigo o verso de número 33, no 3, 1, 2, 3. Busquem, pois... Qual é a primeira coisa que nós precisamos fazer, irmãos, para que o nosso projeto dê certo? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não dá para negociar o lugar de Deus na nossa vida. Para que o ano de 2022 se torne para nós esse ano marcante, esse ano especial, o Senhor precisa ocupar o seu lugar. E veja, eu não estou pregando para você nada que você já não saiba. Essa é uma palavra que você já leu e foi citada aqui tantas vezes. Mas eu vou dizer, a gente tem um problema sério com a memória. Nós esquecemos aquilo que é básico. Quando um casal senta para conversar com a gente, pedindo um aconselhamento, dificilmente a gente dá para eles um conselho que eles já não saibam. Geralmente o conselho que a gente vai dar, eles já ouviram em algum lugar. Qual é o problema? O que trouxe eles até ali? É que eles não observaram aquilo que eles já conheciam. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto, pastora, o resto é resto mesmo, Deus vai te dar. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, olhe para mim, é impossível sua célula não se multiplicar. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é impossível que a sua célula não cresça. É impossível que não haja milagres, é impossível que não haja multiplicação na sua célula. É impossível. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e a multiplicação da célula, Deus vai dar. E a multiplicação da liderança, Deus vai dar. E o milagre no meu casamento, Deus vai dar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, não negocie esse lugar. Não negocie o lugar de Deus na sua vida, os princípios e os valores de Deus na sua casa. Irmãos, nós não nascemos dentro da Bíblia. Quem dera tivéssemos nascido. Nós nascemos num país e num contexto completamente oposto
oposto aos princípios e valores cristãos. Oposto. Isso dificulta porque nós precisamos reconstruir. Nós entregamos nossa vida para Jesus e agora começa um projeto de desconstrução da alma para reconstruir através dos princípios da palavra de Deus. Isso leva um tempo. Mas Deus não vai negociar os princípios dele porque você tem pressa, porque você quer resultado. O Deus de obras maiores é um Deus que coloca fundamento, que coloca alicerce, é um Deus que constrói, é um Deus que edifica através de princípios e valores que Ele já estabeleceu para o seu próprio reino. Veja só, a gente começa a olhar para a igreja, irmãos, e começa a olhar para a vida. Quando eu olho para o mundo, mais eu acredito em Deus. Quanto mais eu olho para a vida do mundano, mais eu acredito nos princípios de Deus. Porque é evidente quando a gente olha na vida de uma pessoa que não conhece Jesus, que os valores de Deus realmente funcionam. Glória a Deus. Quando eu olho para o mundo... quando você olha para a desgraça do mundo, você não fica descrente, muito pelo contrário. Quando eu olho para a desgraça do mundo, eu acredito realmente, o Deus existe e o diabo não presta, ele é mau mesmo. Viver longe da presença de Deus tem suas consequências. E aí, irmãos, essa mentalidade mundana, ela vai tomando conta do nosso coração e nos cozinhando assim, bem devagar. A falta de conhecimento bíblico, a falta de instrução, vai fazendo com que a gente troque os princípios e valores dentro da nossa casa e nem perceba. Eu vou te dar um exemplo. E quando você ouvir a pregação, você julgue a si mesmo, tá bom? Eu tenho lá minha rede social, acompanho um monte de gente, algumas pessoas também me acompanham, e aí eu vi lá no Facebook de alguns crentes assim, escolha a cor da sua roupa para passar o ano novo. Verde é esperança, branco é paz, amarelo é dinheiro. Eu falei, não é possível, não estou vendo isso. Aí daqui a pouco a gente vê crente compartilhando signos. A gente vê crente usando colarzinho de olho grego. Sabe aquele olho grego? Aí você fala assim, não é possível, não estou vendo o crente fazer isso. É um símbolo místico. Daqui a pouco a gente começa a ver crente usando crucifixo. Não estou falando de cruz. A cruz é diferente do crucifixo. A gente vê crente usando aquele símbolo do Espírito Santo que a Igreja Católica usa. E eu não estou aqui julgando a intenção da pessoa, porque a intenção só ela vai poder responder. Eu estou dizendo que a gente vai trocando princípios e vai considerando o que é mundano normal. Irmãos, não foi na história da igreja, não foi do dia para a noite que os ídolos entraram dentro da igreja, não foi. Não foi assim, alguém decidiu que ia chamar um santo de santo, construir um altar, não foi assim. Um dia a igreja se associou a costumes mundanos, porque a idolatria não vem de berço cristão, a idolatria vem de Roma, vem da Grécia Antiga. Aí os cristãos viviam aonde? Em Roma e na Grécia Antiga. O que eles fizeram? Eles se tornaram cristãos e começaram a trazer de fora para dentro alguns costumes e negociarem os princípios e valores da palavra de Deus. A gente faz negócio, Deus não faz negócio. Nós negociamos princípios e valores, Deus não entra na jogada da negociação. Deus é Deus, irmãos. Quando Jesus está falando do texto, o texto de Mateus capítulo 6 está dentro do Sermão do Monte, começa lá nas bem-aventuranças, e Jesus vem falando, e ele entra nesse texto falando sobre a riqueza, mas ele começa falando sobre a motivação do coração. O texto que você repetiu do verso 20, Jesus está dizendo assim, olha, porque aonde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. Aquilo que você considera de valor, aquilo que tomou um lugar no seu coração, teu coração está preso a isso. Aí ele vai falando sobre as riquezas do mundo, sobre buscar aquilo que pode ser perdido, né? Que a traça destrói, que o ladrão pode roubar, que pode se desfazer. E ele diz assim, olha, não busque essas coisas, busque aquilo que é eterno. Mas ele começa confrontando o nosso coração, perguntando assim, olha, o que tem valor para você? Porque aquilo que você realmente dá valor, seu coração está preso. Onde está o seu coração? Por onde a gente vai começar? A gente vai começar identificando aonde nosso coração está. Aqui ele está preso.
Quando a gente fala com a boca que o Senhor está em primeiro lugar, de fato, Ele está em primeiro lugar. De verdade, nas ações, nas atitudes, dentro da nossa casa, Ele está em primeiro lugar. Os nossos filhos sabem o que é Deus estar em primeiro lugar. Qual é a primeira coisa que você faz no seu dia? Qual é a última coisa que você faz no seu dia? Os seus filhos sabem que quando passam por um momento de dificuldade, vocês oram juntos. Os filhos sabem que se resolve coisas em casa orando. Que se começa projetos através da oração, é pela oração que nós começamos a estabelecer planos para o próximo ano, para a nossa casa, para a nossa família. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Aí a gente troca o lugar e a posição. Nós nos desdobramos e gastamos o nosso tempo e a nossa energia em buscar coisas. E eu não me refiro apenas ao dinheiro. O dinheiro traz essa sensação de poder, de segurança, de autoridade para o mundo. Isso tem muito valor. Para o reino de Deus, não. Pastora, o reino de Deus não se importa com o dinheiro. Veja, irmãos, Deus tem prazer em nos dar para que a gente desfrute, mas não para tomar o nosso coração. Quando Jesus fala assim, ó, vocês não podem servir a dois senhores. Ele não está dizendo que você não pode ter dinheiro. Ele está dizendo que você não pode servir ao dinheiro. Você não pode ser escravo das riquezas do mundo. É isso que ele está dizendo. Mas vamos combinar, irmãos, tem uma lista grande, não é pequena, é grande, de gente que não tinha nada e só orava, até ganhar o primeiro carro, até ganhar a casa nova, e desapareceu da oração e da igreja. Tinha gente que quando não tinha nada, só tinha uma bicicleta, dava carona para todo mundo, ia a pé com os outros para casa. Mas quando ganhou o carro, não quer mais dar carona para ninguém. Tinha gente que dizia assim, Senhor, eu só quero ter uma casa, me dá uma casa, Senhor, para eu ter uma célula. Me dá uma casa para receber a tua noiva. Ganhou a casa, agora tem uma idolatria pelo sofá, pelas cortinas, pelo chão da casa. Não consegue mais receber a igreja. São princípios e valores trocados. Não espere que o mundo sinalize virtude para você, porque não vai sinalizar. Não espere que o mundo diga assim para você, vai para a igreja, porque o que o mundo diz é, você não precisa estar tanto na igreja. Você se envolve demais com as coisas da igreja, você vai demais na igreja, você vai muito na igreja, você é um fanático, você é um radical. É isso que o mundo diz. O mundo jamais vai dizer para você, olha, você está indo pouco na igreja, acho que você devia ir mais um pouco. Eu evangelizei uma moça aqui na igreja, ela disse assim para mim, pastora, quando eu chegava no meu trabalho e dizia assim, ó, eu vou para balada, ela ficava na rave 3 dias, sexta, sábado e domingo, rave. Sabe o que é rave? Sabe? Você não sabe o que é uma rave? Tem hora para começar, não tem hora para terminar. Vira a noite se drogando e dançando. É só isso que rola. Quando eu dizia no meu trabalho, eu vou para a rave, pastora, todo mundo achava normal. Quando eu disse para as pessoas, eu vou para a igreja, elas começaram a me afrontar. Quando a igreja fechou e eu falei assim, eu vou continuar indo na igreja, elas continuaram me afrontando e me humilhando. Eles chegaram a fazer uma separação assim de reunião. Eu ficava excluída da reunião, porque ela trabalhava numa parte da instituição que cuida de saúde. Então ela era enfermeira e ela dizia assim, olha, eu vou continuar indo na igreja. Eles diziam, você é louca, como é que você vai para a igreja, você não está vendo a pandemia? Ela falou, se eu fosse me drogar ninguém achava ruim, mas se eu fosse para a igreja era como se eu estivesse indo para o lugar de maior contaminação do mundo. O mundo, irmãos, o mundo está completamente perdido em valores, e nós estamos aqui no mundo. Não podemos permitir que os princípios e valores do mundo entrem na nossa casa, entrem na nossa família, determinem o nosso casamento. Eu sempre digo que se tem um legado maldito que o Brasil produziu para o mundo, é a novela. A novela é uma desgraça. É uma maldição a novela. Porque ela criou um padrão de casamento maligno. Ela criou um padrão de criação de filho que não tem nada a ver com a Bíblia. Mas o cara lê a Bíblia 5 minutos, ele assiste novela por 2 horas. A criança fica na frente da novela o dia inteiro. Ela fica na frente do celular o dia inteiro. Ela lê a Bíblia e ora com a família durante 3 minutos, mas ela fica na frente do celular durante 5 horas. É óbvio que o que vai ficar impresso no coração dela é uma cultura mundana. E fica difícil de rebater. Fica difícil de lutar contra, porque está impresso na alma dela um conceito de que mulher manda em marido.
de que mulher faz o que quer, porque as mulheres são empoderadas. O que é uma mulher empoderada? É uma mulher que diz para o marido: eu faço o que eu quero, eu visto o que eu quero, eu faço. Isso não é casamento. Você quer ser empoderada? Não casa. Quer viver fazendo só o que você tem vontade? Faz um favor para você, não casa. Quem casa é uma mulher empoderada pelo casamento. Eu faço o que é bom para o meu casamento, eu faço o que é bom para o meu esposo, faço o que é bom para a minha filha. Irmãos, isso é liderança. Eu não faço o que é bom para mim. Eu não chego na minha casa e decido: vou fazer só o que eu quero. Eu faço pensando em você. Eu posto na minha rede social pensando em você mesmo. Porque eu penso assim: meu Deus, eu sou pastora da primeira igreja batista, Deus me deu um rebanho, eu tenho que cuidar o que eu como, eu tenho que cuidar o que eu visto, eu tenho que cuidar o que eu falo, por causa dos meus irmãos na fé. Isso é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Não negocie os princípios, e a Bíblia tem princípio para tudo. A Bíblia tem princípio para ser líder excelente, a Bíblia tem princípio para ser marido excelente, a Bíblia tem princípio para ser esposa, para ser filho, para ser amigo. A Bíblia instrui a respeito de tudo. Não negocie os valores do reino de Deus. Não negocie o teu tempo de oração, não negocie o teu tempo de devoção. E sabe, eu trago um negócio meio assembleano. De vez em quando eu falo da assembleia, né? Pois eu não vou ter nenhuma recaída, não se preocupe. É que às vezes eu ouço umas músicas, sabe? Uns pregadores assim. Tem jeito, né? Tá no sangue. Aleluia! Eu viajei até Santa Catarina. Quando cheguei lá na igreja do pastor Luiz Hermínio, cantaram: não há ferrolhos nem porta. Eu gravei, mandei pro Ramon. Falei: tá vendo aqui, ó? Aqui. E eu tava ouvindo. E quando eu era assembleana, a gente tinha uma coisa que sempre falava. Assembleano sempre fala isso: a gente tem que ter um espírito de oração. Irmãos, fiquem em espírito de oração. Vai para o culto, eles falam: fiquem em espírito de oração. O que é espírito de oração, irmãos? É um coração que está constantemente ligado na presença de Deus. Isso é espírito de oração. Existe um momento que eu paro e oro, mas eu estou constantemente falando com Deus, conversando com Deus, compartilhando com Deus. E não é um monólogo. Eu falo, Ele me responde, Ele conversa comigo. Nós precisamos desenvolver um espírito de oração, falar com Deus o tempo todo, caminhar com Deus, conversar com Deus, compartilhar a vida com Deus, o que é fácil, o que é difícil, e Ele não se cansa de te ouvir. Olha, diferente do seu marido, que às vezes diz assim: eu não aguento mais ouvir você falar. Deus ouve você o tempo todo e não se cansa de você. Ele quer ouvir você falar. Não troque o lugar de Deus na sua vida. Pastora, qual é a grande revelação de Deus para 2022? Como é que nós vamos começar? Nós vamos começar dizendo: Deus, Tu és o nosso Senhor, e o Teu lugar é só Teu, Senhor. Nós não vamos negociar o lugar da Tua glória, o lugar da Tua presença, o lugar da revelação. Nós queremos andar contigo, nós queremos ficar contigo, nós queremos ser a Tua morada, Senhor. Amém. Irmãos, quando eu viajei para Israel, lá em Israel as pessoas colocam um símbolozinho assim, ó, nas portas. Todo judeu tem uma mezuzá. É um símbolo de metal. Alguns têm, são letras hebraicas referentes a Deuteronômio capítulo 6. Então, é um texto que fala assim, que eles deveriam escrever nos umbrais da porta os mandamentos de Deus. Por que a mezuzá fica na porta do lado direito? E quando eles entram nos lugares, os judeus passam a mão na mezuzá. Eu não lembro se eles passam e põem no coração, ou se eles passam e colocam na cabeça, mas eles passam a mão naquele símbolo que fica na porta. Porque quando aquele símbolo fica ali para lembrar que aquela casa e que aquele lugar existe um Filho de Deus. Que aquela casa é um lugar de aliança com o Deus, o único Deus, o verdadeiro Deus. Eles passam a mão para lembrar a Torá, a importância da palavra de Deus na vida deles. Aquilo está ali como um memorial. Não que aquilo tenha algum tipo de poder, não é isso. Eles não atribuem. Se tem uma coisa que o povo de Israel aprendeu, é não viver em idolatria. Mas eles colocam isso em todo lugar, e eles passam a mão para lembrar que eles têm uma aliança com o Deus da Torá, o Deus da Bíblia, o Deus que fala com eles, o Deus que provê tudo o que eles precisam. E aí eu quero dizer para você, querido, em nome do Senhor Jesus, você precisa ter na tua casa sinais, símbolos que representem a tua fé, que manifestem a tua fé para os teus filhos, que transmitam para ele esse valor que Deus tem para a sua casa e para a sua família.
Quando a Bíblia fala assim, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a palavra justiça significa correção ou retidão. Ela transmite o valor do arrependimento. Olhe para mim, olhe. Imagine que Deus é uma régua e nós somos uma linha de algodão. A régua, ela determina, ela é reta, correta, né? Ela determina um padrão. A linha não. Então eu pego essa linha, estico e coloco perto da régua. Então agora eu aproximo ela da retidão, daquilo que é correto, do padrão. Então Deus é a régua, nós somos a linha. O arrependimento é justamente esse alinhamento entre a linha e a régua. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, os princípios, os valores de Deus, mas busque também a justiça, ou seja, o arrependimento diante do Senhor. Amém. Busque esse coração quebrantado, contrito diante do Senhor. Dá para vencer na vida? Dá. Como que se faz isso? Comece assim, colocando Deus em primeiro lugar e tendo sempre um coração arrependido. E o que vem como consequência? O texto vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E algumas coisas vos serão acrescentadas. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Esse é o nosso pedido para Deus para 2022. Nós vamos começar esse tempo entronizando o Senhor, declarando o lugar dele na nossa vida e nos arrependendo, entendendo que a justificação, a obra salvadora do Senhor Jesus é que tornou possível que nós fôssemos chamados de filhos de Deus. Amém. Aleluia. O pastor Diego, quando na infância, queria ser padre. Aí a gente viu lá estava assistindo um negócio lá em casa, apareceu um padre. Aí eu falei para a Sara, esse cara aí é padre. A Sara falou, eu sei, ele não casa. Eu falei, seu pai já quis ser padre. Eu falei, pergunta para ele por que ele desistiu. Aí ela perguntou por que ele tinha desistido. Aí ele falou assim, primeiro ele mentiu. Ele falou assim, porque a sua mãe ia ficar muito triste. Aí eu falei, não é verdade. Aí ele falou assim, não, porque eu perguntava, ele morava na frente da casa do Diego, ainda tem lá na casa da mãe dele, uma casa de freiras. E ele perguntava para as irmãs, o que ele tinha que fazer para ser salvo, como é que ele tinha que fazer para conhecer mais a Jesus. E elas diziam assim, você tem que ser um bom menino, faça coisas boas, e você vai ser salvo. Mas para o coração do Diego, aquilo não resolvia as perguntas dele, ele não se sentia satisfeito, completo, porque é verdade. Não são as obras que nos tornam santos, não são as obras que nos levam para o céu, não são as obras que nos tornam filhos de Deus. Até o dia que o Diego conheceu Jesus através de uma célula. A célula acontecia na casa do lado da casa dele, e foi lá que ele entregou a vida para Jesus, e as perguntas dele se resolveram lá, na presença do Senhor. Olha que interessante, irmãos. Ninguém precisou dizer para o Diego, olha, não são as obras que salvam, mas sim a graça do Senhor. Não, ele entendeu que Jesus salvava e que isso era suficiente para ele. Então ele entregou a vida para Jesus. Por que eu estou dizendo isso para você, compartilhando isso com você, irmão? Porque nós não podemos trocar princípios e valores da palavra de Deus. Nós somos salvos, não é por obras, nós somos salvos pela graça. Aleluia. Mas a graça de Deus impacta tanto o nosso coração que ela se reverte em obras. Ela vai se reverter em obras de amor, em obras de graça. Mas nós não somos salvos pela graça. E eu quero fazer uma pregação exclusivamente sobre isso nos próximos dias. Por quê, pastora? Porque tem muita gente achando que vai receber a bênção de Deus porque é bonzinho. Tem muita gente achando que vai ser perdoado porque é bonzinho. Eu já perguntei para pessoas, se você morrer hoje, você vai para o céu? Ela falou sim. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu sou boa. Ninguém é bom, irmãos. Ninguém é bom. Sabe por que Deus abençoa a sua célula? Por causa da graça. Aleluia. Porque Ele olha para você através da graça. Sabe por que, irmãos, nós nos acostumamos muito a sentar na mesa do rei? Nós acostumamos demais com esse lugar de glória, nos acostumamos a esse lugar de privilégio e nós perdemos o temor pela graça do Senhor. Nunca foi por sua causa, sempre foi por causa da graça. O que Ele vai fazer no futuro é por causa da graça. Você vai entrar no céu por causa da graça.
Quanto mais você entende a graça, mais comprometido com o reino você fica, porque você se sente mais devedor. Paulo disse assim: o teu amor me constrange a te servir. Como é que você identifica um cristão que é salvo e que é alguém que entendeu a revelação da graça de Deus? É porque ele não sabe viver outra vida que não seja servir a Deus. Ele não consegue ficar em casa, ele não consegue vir no culto, sentar a bunda aqui, levantar a mão quando manda e voltar para casa. Ele não consegue. Ele olha para a graça e diz assim: eu não merecia esse lugar, não era para mim, eu merecia o inferno, eu merecia morrer, mas Ele decidiu mudar a minha história. Eu, numa cidade de 44 mil habitantes, não sei quantos habitantes tem em Paranaíba, 45 mil mais ou menos, 40, não sei. Eu sei que nesses 40 e poucas mil pessoas, Deus decidiu levantar 100, e Ele me botou lá, Ele botou o meu nome lá, Ele selecionou o meu lugar. Isso é graça de Deus. Ele disse: eu vou começar um mover nessa terra, eu vou revelar a minha glória, eu vou descer com o meu avivamento, eu vou cumprir as minhas promessas, e selecionei aqui um grupo que vai fazer isso no meu nome. Eu selecionei um povo que veio do inferno, que não merecia nada, vou colocar eles para sentar no lugar de honra. Só eu. Essa é a minha história. Se eu pegasse um papel aqui, suasse o meu nariz, limpasse a minha boca, os meus ouvidos, e pegasse um papel limpo e perguntasse para você qual você quer, qual você diria? O limpo ou o sujo? O limpo ou o sujo? Jesus escolheu o sujo. Ele gosta do sujo. Ele escolheria o sujo. Eu também escolheria o limpo, mas Ele escolheu o sujo. Ele escolheu o improvável. Ele escolheu a minha e a sua vida. Entenda o lugar de privilégio que você tem. Obrigado, Jesus. Quando isso enche o teu coração, irmãos, quando a revelação do céu, do teu lugar, entra em você, viver em célula e servir ao Senhor é uma bênção. Obrigado, Jesus, por esse privilégio. É um privilégio, é a honra das honras. Não haverá na terra honra maior do que essa de ser chamado filho e servo de Deus. Obrigado, Senhor, por essa honra. Nós precisamos encher o nosso coração da revelação da graça de Deus. Quem era você antes e quem é você agora? Quem era você? Quem seria você sem Jesus? Eu penso que nem viva eu estaria se Jesus não tivesse entrado na minha vida. E eu venho de um ambiente bem podre, irmãos. Qual, pastora? O da religiosidade. É mais fácil um macumbeiro se converter do que um religioso se converter. Essa sou eu. Eu sou uma religiosa convertida. Eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus e decidi que eu não queria viver na vida de religiosidade. Irmãos, há uma igreja nascendo no meio da instituição e da denominação. Deus está levantando um povo seleto, escolhido, reduzido para manifestar a sua glória. Eis-me aqui, Senhor. Como que a gente vai chegar lá? Colocando Deus em primeiro lugar e tendo um coração arrependido. Esse é você. Você é um escolhido de Deus. Você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. E eu vou dizer para você, é possível sim receber as bênçãos de Deus quando você coloca Deus em primeiro lugar e busca ter um coração arrependido. Todas as outras coisas Deus vai te dar. Ele não vai negar bem algum aqueles que o temem. Irmãos, eu olho para minha filha Sara. Sarinha está aqui com a gente. Eu olho para ela e penso assim: Senhor, se eu pudesse eu dava um mundo para Sara. Sara é uma filha boa, ela é uma filha carinhosa, uma filha amorosa. Ela não é perfeita, eu também não sou, mas ela é uma filha de excelência. Se eu pudesse, irmãos, ela pensaria assim: quero um carro, daria. Quero uma casa, eu daria. Agora, eu sou uma mãe limitada, de conta limitada, de cartão limitado. Mas o meu pai não é. O meu pai quer me abençoar e me abençoa. Aleluia. Ele quer me dar e Ele me dá. Muitas coisas especiais o Senhor tem reservado para nós no ano de 2022. Eu creio. Por onde nós vamos começar?
buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Agora eu quero terminar fazendo uma brincadeira com vocês. Essa brincadeira, essa dinâmica, pode pegar lá para mim, por favor, meninos? Você pode fazer na sua célula. Nessa primeira célula que você vai fazer, nós vamos fazer uma brincadeira para guardar esse princípio no nosso coração. Pode ser. Deixa eu só pôr esse aqui. Se eu lembrar, quero falar. Queridos, não é um texto novo. Você conhece, eu sei o texto de cor. Mas é uma revelação que quando entrar no nosso coração, vai mudar toda a nossa história. Vai mudar a vida e a história dos nossos filhos e da nossa célula. Então hoje, quando a palavra chega a você mais uma vez, o que Deus espera é que você abra o coração para ela. Amém. Abra o coração para essa palavra. Deixa Deus tocar em você. Lembrando sempre, você é a semente da sua célula. O que Deus vai fazer, vai passar pela sua casa e pela sua vida. Obrigado, traz aqui para mim, por favor. Eu preciso aqui de uma ajudinha. Distribui para mim, pastor, alguns desse lado aqui. Isso. Aqui. Jean, pode segurar. Isso. Só segurar por enquanto. Aí. Obrigada. É bom que ele é bem alto. Pastora, distribui para mim uns 5 aqui. Isso, aí. Quer participar, filha? Beleza, tá bom. Esses irmãos que ganharam o balão, eu vou pedir para que vocês venham para o corredor, por favor. Aí, venham para o corredor. Boa, Titi! Aí. Isso, por favor. Fiquem no corredor, tá? Os irmãos que estão sentados bem na beirada podem ajudar, tá bom? Porque se o balão for pro teu lado, você joga ele pro corredor de novo, tá? Vou dar essa dica para quem está aqui no meio. Olha só. Vou pedir mais ajuda aqui. Eu ia fazer diferente, mas meu espaço. Pastora, distribui mais esse daqui para mim. Pastora, distribui alguns para os jovens. Aqui desse lado, pastora Divina. Eu peguei bastante desse lado. Aí, isso aqui. Aí. Pega aí. Olha só. Você recebeu um balão e os balões estão escritos palavras como oração, igreja, ministério, amigos, família, lazer. São as áreas da nossa vida, certo? O que você tem que fazer? Quando eu falar já, você vai jogar o balão para o alto. Quem pegou o balão, vem para o corredor. Pode vir mais para cá, filhotinha. Vem aqui. Isso, pode vir para cá. Aí, dá um espacinho. Beleza? Quando eu falar já, pode vir mais, pode subir. Quando eu falar já, você vai jogar o teu balão para cima, assim, e vai manter ele no ar. Assim, bem desse jeito que eu fiz. Boa, pastora! Tá? Você vai manter o teu balão suspenso, batendo ele com a mão. Pastora, o meu balão voou, veio do outro irmão. Pode pegar, não tem problema não. Mantenham os balões no alto. Vamos virar de frente aqui, o pessoal do corredor? Isso, aí. Tá bom? Se o balão cair no chão e tiver outro perto de você, você pode, tá? Pega do irmão aí, beleza, não tem problema. Mas se cair, o balão que caiu no chão não vale mais. Não vale mais o balão que caiu no chão, mas você não precisa sair daqui, pode continuar aqui, tá bom? Então eu vou contar até 3. Deu para entender? Nós vamos manter os balões suspensos batendo. Se sair, o balão saiu, foi lá para a Dina. Bate de volta, Dina, para o balão voltar para o meio do corredor. Balão no chão não vale mais. Quem ganha? Quando eu disser já, ganha quem conseguir pegar 1 ou 2 balões com a mão, segurar seu balão aí, tá bom? Eu consegui mais do que 1, ótimo, não tem problema. Conseguiu pegar mais um, ganha quem conseguir pegar mais balões com a mão. Vamos lá? Vai. No 3, 1, 2, 3, valendo, balão pra cima. Bate aí. Aí, vai. Ajuda o irmão, pode ajudar o irmão, ajuda o irmão se precisar, não tem problema não. Balão no chão não vale mais. Segura, vai, balão pra cima com vontade, gente. Com vontade, vamos, com vontade. Vontade, vai. Forte, bate. Não é pra segurar não, bate forte no balão.
Aí, vai. Alguém vai ficar sem. Vamos lá? No alto, pro alto o balão. Vocês são bons, hein, gente? Vocês são muito bons. Fala sério. 1, 2, 2,5. Pro alto. 3, segura o balão. Segura o balão. Aí. Quem perdeu o balão, pode se sentar, por favor. Fica quem segurou o balão. Isso, fica quem segurou o balão. Aí. Pode vir, por favor. Pode vir pra cá. Quem tem balão na mão, vem pra cá. Isso. Aí, beleza. Pode chegar aqui, queridos, por favor. Agora nós vamos fazer mais uma rodada rápida, tá? Da cadeira pra lá, ó. Isso. Não pode sair do corredor. Balão no chão não vale. No 3, pode fechar o corredor. Pode fechar. Aí. No 3, 1, 2, 3, valendo. Pro alto. Balão no chão não vale. Pro alto. Pro alto. Aí. Quem disse que a gente quer facilitar? Pro alto. Ei. 1, 2, 3, segura o balão. Obrigado. Fiquem aqui um pouquinho. Pode vir aqui, desse lado. Desse lado aqui. Irmãos, ó. Pegou a igreja, ó. Olha só, deixa eu me dar um outro. Deixa eu ver o que está escrito. Família, ó. A verdade, irmãos, é que manter as coisas da nossa vida em ordem é muito difícil. Manter as coisas sempre para cima, funcionando, família, igreja, ministério, trabalho, amizade, dá trabalho. A gente precisa da ajuda, mas mesmo assim, ninguém aguenta por muito tempo. A gente fez aqui um período... Tá cansada, amiga? A gente fez por um período bem curto, irmãos. E a gente já se sente muito cansado. É difícil arrumar a casa, arrumar a célula e correr para estudar e manter tudo organizado. Dá muito trabalho e isso tem um limite. Chega uma hora que a gente não aguenta mais. De quem é o balão? Mas, pastor Jean, por favor. Meu pastor. É possível? Sim, é possível. Esse guarda-chuva representa Deus. O gancho aqui, como chama isso? Isso? Não sei. A haste do guarda-chuva? Cabo, obrigado, fugiu a palavra. O cabo do guarda-chuva representa a oração. Você, através da oração, coloca tudo diante de Deus. Qual é a sua preocupação? É só segurar o cabo através da oração. Amém. Enquanto você mantém sua vida de oração firme, olhe para mim. Enquanto você mantém sua vida de oração firme, tá tudo bem. O Pai resolve tudo para você. Vai estar tudo bem. O problema é quando você para de orar e buscar Deus. Então mantenha firme a sua vida de oração. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo o que você precisa. Sua família, sua motivação, sua paixão, sua fé, seu trabalho, sua alegria, sua paz, sua cura, seu sono, seu lazer. Vai estar tudo aqui, ó. Amém, eu creio. O Pai vai te dar. Ele prometeu, então Ele vai dar, porque você é filho de Deus, amém? Vamos aplaudir esses irmãos? Obrigado, pode sentar. Você pode fazer essa dinâmica porque essa é a mensagem da célula, ou pode fazer outra dinâmica, não tem problema, tá bom? Mas eu queria compartilhar e deixar esse princípio no teu coração. Olhe bem para mim, olhe bem para mim. Olhe bem para mim. Jeremias diz assim, olha, a palavra de Jeremias diz assim: maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que busca resolver a vida na força do seu próprio braço.
maldição. Mas ele também diz assim, ó, bem-aventurado o homem que confia no Senhor. E ele diz que é como uma árvore plantada junto a ribeiros, que produz muito, que é frutífera, que é abençoada. Então confie no Senhor. Segura na mão de Deus e vai. Só não larga a mão de Deus não, continua com a mão segura nele. Eu quero que você guarde esse princípio no seu coração. Quando você pensar assim, pastora, eu estou atendendo um povo aqui que eu não sei por onde que eu começo. Comece por isso. Chama lá o teu discípulo e diz assim, nós vamos começar colocando Deus no seu devido lugar aqui. Quando chegar uma pessoa com a casa destruída, filhos destruídos, o que a gente faz primeiro? Primeiro a gente coloca Deus no seu devido lugar. Senhor, Tu és o dono. És Tu que estabelece todas as coisas. Nós depositamos nossa confiança no Senhor. E nós cremos que o mais o Senhor fará. Amém, queridos? Fique de pé no seu lugar. Eu não sei o que você precisa, não sei que sonhos você tem para 2022, não sei como Deus vai multiplicar a sua célula, mas o que eu sei é que para começar, nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar, e é isso que nós vamos fazer agora. Feche os teus olhos, faça essa oração colocando Deus, eu reconheço, esse lugar é teu, não é de mais ninguém, não coloque sua família nesse lugar. Não coloque os seus próprios desejos nesse lugar. Porque você não vai poder servir a dois senhores. Você só pode servir a um Senhor. Não coloque suas preocupações nesse lugar. Não fique correndo atrás do dinheiro. Não fique correndo atrás daquilo que pode ser destruído, desmanchado, desfeito, roubado. Olhe para aquilo que é eterno. Senhor, há muitas coisas que não sabemos. Não sabemos quando as coisas vão acontecer, nem como elas vão acontecer. Mas uma coisa nós sabemos, que para começar, nós precisamos colocar o Senhor no seu devido lugar. Como líderes, Pai, pais, mães, líderes de multidões, nós queremos aqui construir um altar como Esdras e Neemias fizeram. Nós queremos restaurar o teu lugar no meio da tua igreja. Nós queremos edificar um lugar, Deus, e dizer, Pai, esse é o teu lugar, o lugar maior, o primeiro lugar, o lugar mais importante. Nós não queremos negociar os teus princípios e os teus valores, Senhor. Nós não queremos deixar que a idolatria, a feitiçaria, a prostituição tenha lugar dentro da nossa casa. Nós queremos lembrar o nosso coração, a aliança que nós temos de exclusividade contigo. Nós queremos chegar na nossa casa nessa noite, Senhor, e reunir a nossa casa em torno da mesa e reconhecer que Tu és o Deus da casa. Tu és o Deus do nosso casamento. Tu és o Deus dos nossos filhos. É isso que nós vamos fazer quando nos reunimos em célula, Senhor. Nós vamos declarar que Tu és o Deus da célula. Não são as nossas expectativas, nem os nossos sonhos, são os Teus projetos, Senhor. Senhor, nessa noite, nós queremos trazer ao nosso coração o preço que foi pago na cruz pelas nossas vidas. Não custou nada para nós, mas custou tudo para Jesus. Nós entramos hoje no Santo dos Santos com ousadia, com alegria, com liberdade. Mas para isso Jesus teve que morrer. Para que nós pudéssemos sentar na mesa do Rei. Ele largou tudo que tinha para amar gente pecadora como nós somos pecadores. Ele não nos amou limpos, bonitos. Ele nos amou quando nós estávamos jogados no lamaçal do pecado. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Ele olhou para nós quando tudo dizia não. Ele disse sim para nós. Nós jamais poderíamos pagar a salvação. É um preço alto demais para nós. Nós jamais poderemos pagar pela vida eterna contigo. Jamais, Senhor. Mas o Senhor nos escolheu colocar. O Senhor escolheu nos colocar em um lugar de honra. Nós queremos reconhecer, Pai, a Tua graça. Obrigado pela Tua graça, Senhor.
Obrigado por essa graça que nos veste, nos dá vestes de louvor, nos dá unção, nos coroa de glória. A graça do Senhor que nos coloca uma roupa nova, nos coloca a sandália nos pés, coloca o anel no nosso dedo. A graça que nos dá vestes brancas, alvas como a neve. A graça que nos dá o direito de sermos chamados de filhos de Deus. A graça que nos colocou nesse lugar de honra, de sermos usados com poder e autoridade pelo Senhor. A graça que nos faz deitar, a graça que nos levanta de manhã, a graça que nos traz revelação, a graça que nos dá dons, a graça que multiplica o evangelho, multiplica os ministérios. A graça, Senhor, a graça. A graça que nos deu um novo nome. A graça que vai nos levar para o céu. Essa graça, Senhor, em nome do Senhor Jesus, será multiplicada nas nossas vidas nessa célula. Haverá um mover impactante de salvação no nosso meio. Haverá um mover de conversão de corações. Pessoas que não te conheciam vão se entregar. Pessoas afastadas vão voltar. E religiosos se converterão ao reino do Pai. Nós declaramos um tempo de reconhecimento do Senhor na nossa vida. Quando as pessoas se aproximarem de nós, elas olharão e vão perceber que há um Deus em nós, que há Deus na nossa vida. Senhor, nós oramos assim e te agradecemos. Te agradecemos pelo dia de hoje, que é para nós uma grande oportunidade de recomeço, de renovo. Alguns de nós se sentem assim, Pai, bem cansados de tentar manter as coisas para o alto, de tentar manter a família bem resolvida, os filhos bem cuidados, o marido, o trabalho. Alguns se sentem exaustos, mas hoje não. Hoje nós viemos à tua casa e à tua presença para lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Nós estamos aqui para dizer, Pai, que nós somos muitas vezes esses que estão cansados e sobrecarregados, mas nós podemos nos lançar em Ti nessa noite e experimentar a Tua glória, a Tua presença, que tiram de nós o fardo e renovam as nossas forças. Espírito Santo, eu te peço agora, oh Espírito Santo, sopra um vento novo sobre nós, o vento da revelação da graça do Pai. Eu oro e te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor vai fazer, porque obras maiores nós vamos viver no Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que está diante de nós. Eu te agradeço e te louvo nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Compartilhe essa palavra poderosa com a vida da sua célula. E lembre, irmãos, o que nós precisamos é colocar Deus lá na célula. O resto o Senhor vai fazer. Não fique preocupado. Não fique preocupado com a sua casa ou com seus filhos. Enquanto você trabalha para Deus, Deus cuida dos teus filhos. Enquanto você trabalha para Deus, Deus trabalha para cuidar das tuas finanças e da tua prosperidade. Enquanto você está lá na célula trabalhando para Deus, não se preocupe, Deus vai curar você. Algumas pessoas esperam ou param para serem curadas para depois servir a Deus. Não faça isso. Eu quero crer que se Jesus não voltar até o final de 2022 e 2023, você ainda vai estar aqui em nome de Jesus. Vai estar aqui com a tua célula multiplicada. Vai estar aqui com a tua supervisão multiplicada. Eu creio em nome do Senhor Jesus que em 2023, quando Deus lançar uma outra palavra profética sobre nós, você vai estar aqui para dizer: eu vivi tudo que Deus mandou em 2022. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo. Eu abençoo a tua vida e a tua casa debaixo dessa palavra. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que um mover de revelação da presença do Senhor vai ser derramado na tua família. A
tua casa vai ser cheia da presença do Senhor. A tua oração da madrugada, o teu devocional, Deus vai te encontrar. Você será impactado pela presença sobrenatural do Senhor. Deus vai tocar em você, Ele vai encostar em você. Você vai ter experiências, você vai ver coisas que nunca viu, vai experimentar coisas que nunca experimentou antes. Você vai ter encontros sobrenaturais com Deus na tua casa, na tua célula. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo o teu povo. Profetizo uma célula de renovo, renovo da tua presença. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agora tem um lanche gostoso preparado para você. Não vá embora. Aproveite da presença dos teus irmãos. Aproveite, aliás, desfrute da companhia um do outro. Aproveite para abençoar a vida de outros irmãos. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.